Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser uma live muito especial. Eu vou trazer aqui, atendendo aos pedidos de vocês, um pouco da minha história, como é que é a maternidade aqui em Portugal, como é a questão de partos, procedimentos médicos, o sistema público de saúde, como que tudo isso funciona. Ai, quantos coraçõezinhos! Sejam todos bem-vindos. Gente, esses coraçõezinhos são ótimos, super importantes, porque aí o Instagram começa a bombardear essa live para várias pessoas. Olá, Angele. Olá, sejam todos bem-vindos. Podem ir entrando. E para isso, né, nada melhor do que chamar uma profissional super competente, a Tatiane Ávila, enfermeira, obstetra, especializada em saúde da mulher, mais especificamente em amamentação. E a gente vai fazer aqui um bate-papo, conversar um pouco, né? Eu vou falar essa minha experiência, responder as perguntas que vocês mandaram. Olá, Rodrigo, tudo ótimo? Gente, que bom! É também muito importante a presença dos homens, né, nessa live, até porque o homem tem um papel fundamental aí na paternidade, no puerpério, né, nessa relação aí com a criança também, com a mãe. É um momento muito especial para toda a família e é importante que todos estejam cientes, né? Olá, ai, o Ale do Alfazó, que lindo! Sejam todos bem-vindos, gente! Bom, então eu vou convidar a Tatiane, tá? Quero pedir antes que vocês estão vendo aqui esse aviãozinho, gente? Por favor, já encaminhe essa live para várias pessoas. Para quem? Para mulheres que estão tentando engravidar, para homens que estão querendo que as esposas, né, as mulheres engravidem, para as grávidas, para as mamães que já acabaram de ter filho, tá? Por quê? Porque nós vamos falar aqui, eu vou contar a minha experiência aqui em Portugal, é bem diferente do Brasil, bem diferente, tanto do parto como todo o acompanhamento. E com certeza a Tatiane também vai trazer aqui informações muito relevantes e importantes para as pessoas que estão passando por essa fase. Eu vou aqui já convidar a Tatiane, só um minuto. Tatiane, querida, seja muito bem-vinda. Olá! Boa tarde, Portugal! Bom dia, Brasil! Tatiane, querida, Coisa quero boa. primeiramente agradecer, tá? Essa oportunidade, você trazer aqui todo esse conhecimento, informação. Esse é um tema extremamente importante, né? Sempre eu tô aqui trazendo algumas coisas para as mamães, muita mulher brasileira que mora aqui em Portugal ou que está planejando vir para Portugal, me pergunta sobre, porque é bem diferente. Então, quero, antes de tudo, te agradecer por essa disponibilidade. Um prazer imenso, muito feliz em estar aqui com você, querida, muito mesmo. O prazer é todo meu e o tema realmente é muito importante, muito mesmo. Pois é, Tatiane. Eu queria começar, tá? Contando um pouquinho essa minha experiência aqui, né? A Bia vai fazer 3 anos já. A Bia nasceu em 2019. Para mim também era a primeira e provavelmente a última, a única filha. Não tenho pretensão de ter mais. Mas, assim, foi uma gestação. E aí, respondendo as perguntas, tá? Porque muita gente me mandou perguntas Sim. sobre como é que funciona aqui, né? Primeiro, eu quero dizer que as grávidas, elas têm total acesso gratuito ao sistema público. Inclusive, depois que nasce, por mais 2 meses, tá? Após o nascimento da criança. Ela ainda tem, assim, direito a qualquer procedimento ou emergência no sistema público gratuito. E para quem não sabe, o sistema público ele não é 100% gratuito, né? Algumas pessoas a gente precisa pagar algumas taxas diante do que a gente vai fazer. Tatiane, eu vou falando com você, com todo mundo, né? Com você também, e vou aqui lendo, tá? Porque às vezes as pessoas vão mandando perguntas e a gente vai respondendo.
A Isso, Catarina está vamos dizendo, eu sou de entender. Portugal. Olá, gente, sejam todos bem-vindos. E aí, assim, Bem-vindo. o quê? Bem-vindo a todos aí, muito bom. Tô vendo bastante gente aí que eu conheço também. Que legal! E já quero também convidar as pessoas, os meus seguidores, para ir seguindo também a Tatiane, que com certeza tem muita informação. Então, assim, o sistema público para as grávidas, ele é totalmente gratuito, não se precisa pagar nada. Caso as pessoas queiram, pode-se fazer o seguro de saúde, né? E fazer todo esse acompanhamento e o parto no hospital particular, mas em geral não é o que acontece. Pronto, tem gente que quer, né? Em geral, as pessoas têm mesmo no público, até porque atende a necessidade, tem boa qualidade. E uma grande diferença do Brasil, que é uma coisa assim que às vezes até assusta um pouco as mulheres, é que aqui o parto ele é sempre normal, né? É sempre indicado que seja um parto normal. Ele só vai acontecer uma cesárea, que inclusive foi o meu caso, se houver uma necessidade médica, uma indicação médica, né? E assim, em geral, para mim foi muito benéfico tudo. A gente tem aqui um acompanhamento muito bom de pré-natal, tudo gratuito. Eu tive cursos gratuitos sobre a maternidade, sobre como cuidar do bebê, sobre como amamentar, tem vários cursos, só basta a pessoa se disponibilizar. E aí, Tatiane, eu sei que tem muitas mães e mulheres, né, que ficam receosas a respeito desse parto que é obrigatoriamente normal, a não ser que o médico diga ao contrário. E aí ficam um pouco assustadas, porque é muito comum, na minha opinião, infelizmente no Brasil, a cesárea. Então eu gostaria, se possível, você falasse um pouquinho, ou dissesse um pouquinho das vantagens, né, de um parto normal. Sim, com certeza. Então, a gente está num resgate, né, no Brasil a respeito da amamentação, né, que a indústria foi roubando a cena. Então, a gente está realmente nesse resgate, sabe? Então, é um trabalho de formiga, porque é muito trabalho mesmo para a gente poder trazer esse natural, né? Afastando a indústria e trazendo o natural. E o parto normal também é o nosso natural, né? Então é um resgate de tudo isso. A cesárea, ela é uma alternativa, né? Frente a problemas no parto normal. E ela deveria ser vista dessa forma, né? E aqui no Brasil a gente tem muito a cesárea eletiva, como aí totalmente contrário a Portugal, né? Que já tem, eu atendo bastante mães da Europa e no geral, na Europa, na verdade toda, é o parto normal, prioridade. E deveria ser assim aqui também, sabe? E aí a gente fica um pouco embebido nessa desconfiança e nesse medo de tantos anos, né? Ser prioridade a cesárea. Mas o parto normal, ele é benéfico para a mãe e para o bebê, né? É um procedimento cirúrgico, é um procedimento, é uma cirurgia de grande porte, então é importante saber disso. Porque tem cirurgias de pequeno porte, tem cirurgias de grande porte, ou seja, é muito invasivo o procedimento, né? Ô, Tatiane, desculpa só te falar uma outra coisa que tem a ver com o que você está dizendo. Inclusive, é um ponto bem diferente também do Brasil. A cesárea aqui, e isso para mim é estranho, mas pronto. Aqui em Portugal, ela não é vista como um parto. Ela é vista apenas Uhum. como uma cirurgia. Tanto que, E, na grande maioria dos hospitais, o pai não pode entrar, não pode participar, porque para eles atrapalha. E eles veem aquilo como uma uhum. cirurgia. Pronto, aqui a gente não vai Sim. entrar nesse mérito, né? Porque eu acharia bem importante a participação do pai. Mas os hospitais aqui em Portugal não veem a cesariana como um parto em si. Eles veem muito mais como uma cirurgia. É. E é um procedimento cirúrgico mesmo, né? Então, se a gente pensar, né, em todas as camadas que são rompidas ali, então, assim, é uma cirurgia,
grande, sabe? Uhum. Mas aqui, sim, a gente fica, né, como um procedimento cirúrgico, uma via alternativa. Aqui nós falamos uma via de parto, mas é uma via alternativa quando não é possível, né, o parto normal por via vaginal, né? Então, e quais são os benefícios? Muitos, gente. Por quê? Porque não vai ter toda essa questão invasiva que uma cirurgia proporciona. Então, muito mais riscos de infecção, infecção hospitalar, né, exposição, ou seja, são usados vários instrumentos para fazer aquela cirurgia. Então, risco de contaminação muito maior, né? Isso durante o procedimento, né? O pós-cirúrgico, né, a gente tem ficar mais tempo em ambiente hospitalar, né? E pelo contrário, a gente vê o parto normal, né? A questão ainda também, pensar em entrar em trabalho de parto é muito importante, tá? A cesárea eletiva ela é perigosa porque pega o corpo totalmente de surpresa, né? Ele Respeitar, não é né? preparado. Isso, Respeitar o ele não é corpo, preparado. respeitar o momento da criança. Sim, exatamente, porque assim, o trabalho de parto, o que que ele faz? Ele é um aviso, né? E aí começam movimentações totalmente uterinas favoráveis ao nascimento do bebê, uma estimulação do corpo do bebê, contração uterina, ou seja, benéfico também para o corpo da mãe pós-parto, ou seja, a contração uterina. O útero é um órgão que vai se dilatar demais e depois ele precisa contrair, porque senão a mulher corre risco de morte, né? Porque pode dar hemorragia, anemia, né? Então tem esse risco. E aí, no parto normal, a gente tem toda uma ativação daquela musculatura, o estímulo para o bebê, a passagem no canal de parto via vaginal para o bebê é muito importante, essa estimulação. Né? Então, assim, e depois o puerpério é diferente para a mulher também, a nível até mesmo emocional, a gente precisa ter, tem vários estudos científicos que provam isso, um puerpério diferente, uma conexão de mãe e bebê diferente. Por quê? Porque a via cirúrgica, ela compromete a mãe. Ela deixa a mãe em pós-parto muito mais debilitada, né? Menos ativa quanto à questão de uso de anestésicos, né? Então, toda, né, todo procedimento, sabe? Expõe a mãe a tudo isso. E depois ela tem, né, realmente uma ferida cirúrgica que precisa cicatrizar, né? Internamente, externamente. E aí a gente vê que, claro, que assim, existem limites, né, dentro do trabalho de parto, né? E precisa ter uma equipe realmente controlando esse trabalho de parto, né? A evolução dele. Como eu sou enfermeira obstetra, eu já fiz vários partos normais, então, assim, na verdade, assim, eu não fiz. É a mulher e o bebê que fazem o parto, certo? Mas a gente participa daquele momento ativamente com a mulher, né? E ali você vê toda a dinâmica acontecendo, né? Favorável mesmo, a Natural, mulher né? no isso, natural, né? E aí você vai acompanhando a progressão desse trabalho de parto, né? Precisa evoluir, tem que ter descida do bebê, tem que ter dilatação, são várias coisas para serem observadas, né? E aí tem que ter a condução desses profissionais, e se necessário, a cesariana é uma alternativa, né, de via cirúrgica, sim, para nascimento, mas ela expõe essa mulher a muito mais riscos, né, do que um parto normal, que é o nosso natural. Vamos resgatar e ter menos medo, né, de algo que é uma desconstrução, você concorda? Porque são Concordo. muitos anos, né, embebido nesse medo, né, de trazer a natureza à tona, sabe? Mas é muito, muito importante que esse De resgate, que confiar, não né? tem Confiar na natureza, isso. confiar no nosso corpo, Isso. confiar E tem que preparação, né? E tem sim, preparação para o parto normal, sabe? sim. É tanto de informação quanto exercícios que você pode fazer, né, durante a gestação, durante o trabalho de parto, né? Fisioterapia pélvica. Hoje a gente tem muitos recursos, assim, mas precisa realmente buscar, é algo realmente novo, principalmente para as mães brasileiras. Eu vou só responder aqui uma pergunta que a Tati fez e aí eu vou falar como que foi o meu parto e eu explicar o porquê, Uhum. tá?
A Tati perguntou assim, como funciona o plano de saúde? Você é obrigada a pagar todo mês? O plano de saúde, ele é opcional, tá? Não é obrigado. Eu sei que existem vários países daqui da Europa que é obrigado você pagar um plano de saúde. Aqui não é obrigado. Você paga se você quiser esse serviço extra. Mas você pode usufruir apenas do sistema público, que também atende super bem. E aí, Tati, é assim, a Bia, que é a minha filha, nós chegamos 42 semanas e Olha nada. lá. Nada. Já é um detalhe, né? Muito importante, porque as mães acham que tem que nascer com 38 semanas, viu, gente? Não é assim. A gente tem que esperar realmente sinais e a conclusão é até 42 semanas, né? Aqui eles esperam até 42. Uhum. Só que eu já estava sem líquido há um bom tempo, a líquido amniótico. E eles orientaram, eles me perguntaram: olha, aqui o nosso aconselhamento é, com 42 semanas, a gente induz o parto, né? Uhum. Que é tomar lá a ocitocina, né? Para induzir ali as contrações e ver se a criança nasce de forma natural. Eu já sentia, porque eu perguntei à médica assim, como é que tá o afinamento? É afinamento que fala? O Do colo. colo do útero, né? Porque eu Isso. sabia que se o colo do útero não tivesse fino, Não afinar, sim. muito provavelmente não era a hora, né? E eu sabia que ia Uhum. acabar numa cesárea. Mas nós tentamos. E aí eu tomei a ocitocina, né? Fiquei ali, entrei para o hospital. Aqui, falando sobre o que você falou, né? Quando é cesárea, geralmente fica 5 dias no hospital. Quando é um parto normal, fica 3 dias. Então, realmente existe uma necessidade muito maior de um acompanhamento hospitalar, né? E eu Uhum. entrei, tomei a ocitocina e fiquei mais quase 48 horas em Uhum. trabalho de parto. Porém, toda vez que começou a ter contração, o coração da Bia começou a diminuir muito. E aí, Uhum. depois de todo esse tempo, a gente tentando ali um parto normal, os médicos acharam por bem a gente ir mesmo para uma cesárea de emergência, porque o coração dela baixou muito. E nós fomos, Uhum. e nesse caso, que bom que existe, não é essa possibilidade de uma cesariana, mas Exato. realmente aqui eles só vão para uma cesariana se for necessário. Até então é um parto normal. E aí a Bia nasceu numa cesariana nessas circunstâncias e nós ficamos no hospital, depois fomos para casa e eu fui muito bem acompanhada. E falando uma coisa que você falou, realmente, algumas pessoas me perguntam assim, se eu vi desvantagens, tá? E aí eu vou entrar também no seu tema, que é da amamentação, que eu acho super importante, maravilhoso. Eu tenho 2 pontos negativos sobre o parto em geral aqui em Portugal. Um é a amamentação, e aí eu vou explicar o porquê. E o outro foi sobre o puerpério, que talvez tenha sido também agravado ainda mais como consequência dessa cesárea. Eu não tive acolhimento. Eu ia no Uhum. posto de saúde, eu pedia ajuda, eu falava que não estava bem, que emocionalmente eu não estava bem. E eles diziam que não tinham esse acompanhamento para as mulheres que estavam no puerpério. Então, isso para mim foi muito difícil, porque eu precisava. Eu estava muito, muito mal. E a outra questão do amamentação é que logo que a Bia nasceu, eu queria muito que me entregassem ela para eu colocar ela aqui junto comigo, né? É a hora de ouro, Uhum. né? Que eles chamam. Uhum. A hora de ouro, isso E mesmo. aí entregaram ela pro pai, que estava do lado de fora. Mas aí eu fiquei insistindo, insistindo, e aí trouxeram. E aí quando eu fui tirar o meu peito para colocar para ela, que aí é o outro ponto negativo, o enfermeiro olhou para mim e falou assim: "Ah, seu peito não é bom para amamentar, não". Eu falei: "Ai, Ué, gente, pois é. eu ainda no bloco Oh, cirúrgico ouvi isso". E pronto, assim, eu também aqui por tudo e por qualquer coisa, eles indicam a fórmula. Então, Tati, eu queria, por favor, que você falasse um pouco mais sobre as vantagens da amamentação.
os riscos das fórmulas nessa questão, né? Por sem Sim, muito análise, assim, simplesmente por. Queria que você sim. falasse um pouco. Você com certeza vai falar muito melhor que eu. Bom, é realmente uma falta de informação até mesmo dos profissionais, né? E, essas questões nunca entra como culpa materna, mas acaba ficando, né? Porque se a mãe não amamenta, ela vai ficar com a culpa de não ter amamentado, certo? E o erro da condução profissional esteve, né, pontualmente naquele momento em que não levaram o bebê para você, em que disseram a respeito, né, da sua anatomia quanto ao seu mamilo. Isso é tudo falta realmente de conhecimento do profissional, né? Por quê? Porque mesmo sendo um procedimento, né, uma via de parto cesárea, a mãe tem, né, que estar com o bebê ali o mais precocemente possível, né? O pai pode fazer parte do ambiente, né, aqui na cesárea, e aí não, né, fica fora, mas que ele veja, então, em um outro momento, primeiro é mãe e bebê, né? A gente fala desse primeiro contato, para o bebê também é muito importante. É o imprinting, que a gente fala, que é o momento em que o bebê tem a primeira conexão com a mãe, né? E aquela conexão vai fazer diferença para o bebê, né, estar com a mãe, o colostro, o toque, às vezes não a mamada em si naquele momento, mas o toque, né, lamber, estar em aconchego com a mãe, a pele da mãe. Então, os batimentos são regulados, né, a temperatura corporal é importantíssimo. Então, precisa, claro, ter conhecimento dos profissionais para que isso seja priorizado à mãe e ao bebê, certo? Mas a amamentação, e aí a gente entra também na questão emocional, sim, né? Porque a mulher, ela não chega só na amamentação quando nasce o filho, ela chega na maternidade quando o filho nasce. Então, ela nasceu também, né? Como mãe, ela atravessou, né? Então, um divisor de águas, e o que que tem lá do outro lado, né? Tem uma mãe que acabou de nascer, tem um bebê, né? Totalmente imaturo, não conhece o mundo e vai conhecer, então. É um mundo muito curioso a ser explorado, mas também amedronta, né? Então, o puerpério ele tem essa característica, né? E outra por todas as mudanças e transformações emocionais e hormonais que a mulher vivencia também nessa fase, né? Que é uma avalanche, é muita mudança, né? E aí, a amamentação, ela chega com conexão e isso tem estudos que mostram que a liberação de ocitocina na amamentação, ela traz benefício para essa conexão da mãe com o bebê, sabe? Ela traz uma ligação diferente. E aí, e também contração uterina, tá? Porque o estímulo do bebê na mama faz contração uterina, ou seja, o órgão que se dilatou agora vai voltar ao estado, né? Pré-gravidez, então ele precisa também de estímulo, o corpo todo da mulher voltando, né? Involuindo, que a gente fala. Então, a amamentação, ela complementa, né, essa mãe e esse bebê em inauguração, em contato pele a pele, na amamentação e os hormônios que vão liberar em ambos, porque o bebê estimulando o peito, o que acontece com ele? Ele tem essa movimentação de mandíbula, esse toque na mama, faz com que liberem hormônios que relaxam o bebê, sabe? E aí porque ele passou por um momento traumático de nascimento. E a mãe também, independente da via de parto, ela também passou por uma mudança muito grande, né? E uma adrenalina muito forte na hora do parto, né? Conhecer o filho, então é muita expectativa. E aí, depois daquela expectativa, depois da euforia, vem aquele, né? Aquele momento, e agora? Para a mãe. Para o bebê, ele precisa se acalmar no colo da mãe. Colo da mãe é berço aquecido para o bebê. Relaxa o bebê. Conecta ele a alguém que ele, na verdade, ele não sabe quem ele é. A mãe empresta o psíquico, empresta o desenvolvimento, sabe, assim, dela para o bebê.
empresta, né, até a flora dela, bacteriana, ela vai emprestar tudo para o bebê em contato pele a pele com ele. E aí, no leite materno, aí é que é uma coisa que a indústria nunca conseguirá chegar perto, tá? Porque um rótulo de uma fórmula infantil não contém, eles fazem um equilíbrio ali de nutrientes, dosando e tal. E, gente, mas é tão curioso o leite materno, porque ele no início, quando o bebê nasce, né, produz o colostro, que a gente tem um pouco de medo por conta da quantidade. Mas é vacina para o bebê, é imunização, ele é totalmente imaturo quando nasce, né? E ali vai transferir muito mais do que você imagina para aquele bebê imaturo, né? E aí vão vir todos os nutrientes, imunologia, né? Hormônios, vão sendo passados ali. E aquele leite que colostro, depois ele vai se transformando de acordo com a demanda da criança, Isso gente. é fantástico, né? Quando que uma fórmula infantil vai Nunca, ter isso? Nunca, nunca. né? Então, eu sei que por mais que a indústria faça, ela investe demais em marketing, Ô, Tatiane, demais. é assim, eu acho importante só a gente dizer, né, que para algumas situações também, que bom que existe a fórmula para essas pouquíssimas situações Sim, que realmente são necessárias, né? Mas que sem são dúvida. raros os casos que teoricamente precisaria de uma fórmula. O que Exato. acontece é que, e você vai poder explicar muito melhor, na década de 80, quando tudo isso surgiu, né, a lata de leite, as marcas, o marketing que você estava falando, e que você vai continuar, Uhum. predominou com um marketing absurdo e patrocinou diversos tipos de estudos em universidades e acabou, de uma Isso. certa forma, trazendo esses Uhum. profissionais para a lata do Uhum. leite, quando na verdade não há nada que substitua, não há nada tão bom, tão maravilhoso e tão perfeito, tão divino quanto o leite materno. Mas antes eu só queria fazer uma pergunta, porque eu falei que o enfermeiro falou para mim que o meu peito não era próprio bom, né? Bom, que existe um Oh, meu padrão para Deus. algumas pessoas, né? Para amamentar. E eu queria que você falasse para mim um Uhum. pouco, existe um peito perfeito? Existe o bico do Oh, meu peito? Deus. Fala um pouco, por favor. Falo, com certeza. Gente, nós não somos. A gente tem cai num comparativo até a mulher, né? Porque ela compara, como tem duas mamas, então ela vai comparar uma com a outra, tá? E ali ela comparando, ela já vai ver que não tem essa simetria, né? Então, assim, tanto de volume mamário quanto de mamilo mesmo, areola, né? Uma maior, uma menor, um mamilo mais comprido, outro mais curto, invertido, falso invertido, a gente tem variedades. Nós somos humanos e temos todas essas diversidades. Mas nenhum tipo de mamilo vai impedir que a mulher amamente. Por quê? Porque o bebê não deve sugar no mamilo. Se sugar no mamilo, e às vezes a mulher tem um mamilão, né? Um mamilo longo, e aí o bebê suga só no mamilo, vai fazer lesão da mesma forma. E não vai extrair leite do peito da forma adequada. Não vai ter uma mamada efetiva, certo? Então, não é mamilo. Ali vão ter o quê? Os furinhos por onde o leite vai ser ejetado, certo? Mas onde o bebê tem que sugar? Na areola. Se me permite, eu vou mostrar Ah, uma boa! mama. Aham. Com licença. Então, assim, ó, a gente tem aqui uma areola. Então, até assim, ó, a gente tem vários tipos, não é? E várias cores. E aí a areola, ela muda mesmo, né? Ela escurece, já como um sinal para o bebê se localizar, ele não enxerga muito bem ao nascer, né? E aí, ó, o bebê tem que sugar na areola, gente. Se ele sugar aqui, ó, vai fazer lesão mamilar e não vai extrair leite da forma adequada, efetiva. Ó, aqui eu tenho uma mama didática, vocês vão entender melhor, ó. A parte interna da mama, tá vendo? Aqui são as bolsinhas, né? Uns cachinhos de uva onde vai produzir o leite, certo? Aqui, ó, você concorda? Se o bebê sugar aqui, como que ele vai extrair esse leite aqui? Ele não vai. Precisa sugar aqui atrás, ó, na areola, para ter extração, efetividade.
Então, vai fazer diferença esse mamilo aqui? Não deixe que o bebê suque na areola, né? A sucção tem que acontecer aqui para ter extração. Então, realmente, esse profissional não teve uma condição adequada a nível de conhecimento científico da amamentação, né? Ou seja, conhecer o corte, conhecer a mama, né, em sua composição interior, né? E não a capa por fora, certo? Porque a gente tem a glândula mamária e ela precisa de estímulo, né? E aí precisa ser na areola. Então, não se preocupem, né? As mamas vão se modificar interna, externamente. Não coloque conchas para protruir, né? Para esse mamilo ficar maior, mais alongado. Isso não vai acontecer. É promessa da indústria e é totalmente infundado. O nosso corpo tem uma anatomia, ele vai se modificar por ação hormonal e esse é o limite. Depois o bebê vem ao estímulo. Você concorda que ao estímulo, a gente, né, o bebê vai começar a sugar a areola, e aí sim, pode ser que tenha um alongamento naquele momento dentro da boca do bebê e uma elasticidade. E como colaboração dessa elasticidade, o que que é importante? Massagem, uma ordenha manual de alívio vai fazer com que desbloqueie ali aqueles canais e comece a amolecer a areola, favorecendo então esse alongamento mamilar, certo? Mas o bebê tem que sugar na areola, senão não tem extração efetiva. E isso é uma coisa que precisa ser ensinada para a mãe e Sim. para a criança, né? Porque eu tinha a impressão, antes de ser mãe, que era uma coisa natural, que iria acontecer naturalmente. Quando na verdade, não. E muitas pessoas, eu acredito que pensam assim, que falam assim: ah, é normal machucar, é normal sangrar, depois de um tempo cicatriza e depois fica tudo bem. Na verdade, não, não é, Tatiane. O ideal é que a mãe aprenda antes de machucar, que a criança aprenda antes de machucar, para que não passe por esse sofrimento desnecessário. Antes, eu só quero dizer que a Débora, dos Estados Unidos, está dizendo que o bebê dela nasceu com freio na língua, ou seja, a língua um pouco presa, não é? E ela só conseguiu amamentar quando ela descobriu você e através das suas dicas. Que bom, um abraço, fico muito feliz. Que bom, realmente, né? Então, assim, essa estrutura toda, eu falo que eu explico nas consultas e às vezes no Instagram também, quando tem perguntas e respostas, é um encaixe, né? Então, assim, tem 50% de cada um. Então, às vezes a pega está correta, no caso dela, né? Às vezes a pega estava correta, mas e a linguinha do bebê, ela é ativa na amamentação, né? Então, ela vai precisar fazer uma pressão positiva de massagem, uma ponta da língua, né, alta, massageando. E se tem restrição de mobilidade lingual, a gente tem uma mamada ineficaz, sabe? Uma extração incompleta de leite. E aí a gente vê também lesões mamilares, né? E que né, nos dão um indicativo, barulhinhos, sabe? Eu sempre peço para as mães, quando vão mandar vídeo para eu assistir a mamada, eu preciso até do som, né? E às vezes tá numa situação que ela não consegue tirar o som, mas é importante porque o barulhinho que o bebê faz, a mobilidade, né? O ritmo de mamada é muito importante. E tem uma questão que você falou que eu considero assim bem primordial, quanto a achar que tem que ter dor, né? Ou então tolerar a dor na amamentação é algo que não deve ser feito, é uma prática, tá? É culturalmente aceita e dita como, vamos calejar o mamilo e tudo mais. Mas, assim, ó, não tem nem conexão com verdade isso, porque o mamilo não precisa calejar, ele é só onde vai sair o leite. Precisamos, né, conectar com a areola. E aí a gente tem outra interferência também, que é a questão do hormônio cortisol, por exemplo, o estresse vai se instalando, a dor vai se instalando, e aí a gente não tem liberação de ocitocina, que atrapalha a ejeção de leite. Então, a dor, ela compete com o relaxamento que a amamentação deve proporcionar à mãe, sabe? E aí a gente tem mamadas dolorosas, espaçamentos de mamadas por dor,
Porque ela dá a mamar agora e na próxima mamada ela nem tá querendo, ela tá com medo da dor. Ô, Na hora Tati, do encaixe, por medo, ela vai fugir, né, do encaixe. eu Atrapalha chorava, totalmente. eu chorava. Eu chorava porque eu não aguentava e eu já não estava bem no Dói puerpério muito. e eu já não queria mais, sabe? Eu dizia, eu não aguento, eu não quero. Uhum, E assim, quando eu falei sim, que, para mim, como ponto negativo, Portugal está bem atrás em relação à amamentação, é exatamente por essa questão de conhecimento. sim, Na própria maternidade, mandaram eu colocar chupeta na Bia. E também o bico de silicone, né? Que era porque, como o meu peito não era bom para amamentar, então me uhum, indicaram colocar o bico de silicone e dar a chupeta. Coisa que a gente sabe, e você uhum, vai poder falar muito melhor, obviamente, uhum, a, o quanto a chupeta e todos os outros bicos atrapalham na amamentação. Eu só queria fazer só uma informação que eu acho importante, é que aqui em Portugal existem algumas maternidades que têm um nome chamado Amigos do Bebê. Quando você e as gestantes podem procurar por esses hospitais, significa que aqueles enfermeiros, aquelas enfermeiras receberam um treinamento diferenciado para amamentação. Eu desconhecia disso antes e por isso eu não procurei. Eu fui no hospital mais próximo da minha casa. Mas uhum, assim, existe e é importante quem realmente acha necessário e quer sim, amamentar que tenha essa informação, porque é um direito, não é? sim, com certeza, né? Você já havia comentado sobre isso, eu achei muito interessante, né? Aqui no Brasil nós temos os hospitais amigos da criança, né? Então, que realmente é uma norma de não utilizar bicos artificiais, né? Priorizando a amamentação e os passos da amamentação. Gente, os bicos artificiais é algo, eu diria assim que 70% dos meus atendimentos, o problema estão no uso dos bicos artificiais. A fórmula infantil, como a Gabriela falou, né, tem indicação em alguns casos, né, até mesmo na decisão materna de não amamentar, certo? A decisão materna, ela bate o martelo, gente. É o contexto da mulher, é o puerpério dela, é o filho dela, ela decide, certo? E aí, a fórmula infantil, ela pode entrar em cena. É claro que, embora nós saibamos que ainda o índice de amamentação é muito baixo, e isso é por falta de informação e de conhecimento, né? Mas a fórmula, ela atende necessidades, né? Então, mas o que que acontece que atrapalha tanto quando a fórmula entra? Por conta dos bicos artificiais que entram junto com ela. O bico artificial, ele é uma concorrência com o seio materno. É uma concorrência mesmo, né? Por quê? Porque o que que acontece quando a mamadeira entra, quando a chupeta entra? Elas são um bico artificial dentro da boca do bebê. Na mamada, na mamadeira, a gente tem essa sucção assim, ó, passiva, ó. No peito, a gente tem essa sucção ativa, ó. Então, e o bebê, ele nasce com a cabecinha bem pequenininha, observem, né? E aí, por quê? Porque neurologicamente ele está em processo de muito desenvolvimento e maturidade. E aí a sua cabeça ainda vai ampliar, ou seja, o seu cérebro ainda formando, né? E o desenvolvimento orofacial também. Então, crescimento ósseo. E a amamentação, ela vai fazer todo esse desenvolvimento ósseo da criança acontecer nessa musculação que é feita, né? Nesse crossfit na mamada, sabe? E aí não acontece na mamadeira. O fluxo na mamadeira é contínuo, no peito não é assim. O bebê começa lá a sugar mais desaceleradinho, várias sugadas, engole, respira. Várias sugadas, daqui a pouco começa a vir uma ejeção de leite, que a mãe sente até às vezes um diferentinho ali, né? E tem mães que não, mas normalmente sente uma descida, um negócio esquentando, umas agulhadinhas, não dor, é uma sensação. E aí começa a vir aquela ejeção. E aí o bebê começa a mudar o ritmo. Ele faz uma sugada e engole, engole. Glup.
glup, glup. Respira, respira e arregala o olhinho. E aí depois vai na manobra, né? E aí depois começa a desacelerar, né? E aí é totalmente fisiológico e ótimo para aquele bebê, porque ele vai controlando, autorregulando, né? Na mamadeira, não, é um fluxo contínuo de leite. E aí a gente tem essa passividade e essa diferença de fluxo na mamadeira. Então, gente, dá-lhe 4 dias que está usando a mamadeira, e aí você coloca o bebê no peito e ele não vai fazer a sucção certa. Ele não vai abrir bocão, porque na mamadeira, você concorda que se abrir desse tamanho a boca já abocanha, e na mamada no peito tem que fazer bocão. Eu falo para as mães, esperem no bebê abrir bem a boca, sabe? Fazer aquele reflexo. Ah! É muito importante porque ele abre bem a boquinha. Então, passa o seu mamilo lá na boquinha do bebê, espera ele abrir bem a boca, na maior boquinha encaixa. Então, traz o bebê até o peito, nunca vai até o bebê, né? Tem várias técnicas. Então, assim, é importante saber disso, que se você introduzir a mamadeira, vai causar confusão de bico, de fluxo. Vai causar, ai, Tati, mas tem casos que não. Olha, eu nunca vi. Eu sempre vejo problemas. E outra que, como a amamentação complementa o desenvolvimento orofacial da criança, a, a mamadeira, o bico artificial, vai distorcer essa formação, sabe? Vai afundar o céu da boca do bebê, porque vai ficar um bico artificial ali, né? Preenchendo, trazendo ar no local e não permite com que esse céu da boca desça, se desenvolva da forma adequada, se espalhe a arcada dentária, né? E na amamentação, a mamada tem a língua, né, que trabalha, fica alta, então no repouso ela também fica alta no céu da boca, o céu da boca desce, né? Diferente do bico artificial que afunda, que interfere na respiração, e a chupeta, como você mencionou, boquinha pequena para segurar, interrompe a livre demanda, porque a livre demanda na amamentação é o que faz a correspondência de produção e necessidade. Produção de leite da mãe, necessidade do bebê em cada fase dele. E aí você coloca a chupeta, aí espaça a mamada. Aí o bebê começa a chorar, põe a chupeta. Ele queria mamar naquela hora, colocou a chupeta, espaçou mais a mamada. Então isso interrompeu a livre demanda. E E até outra aqui, boquinha pequenininha, né, para chupeta. E Pode até falar. mesmo também a importância da sucção não nutritiva, né? Não Muitas vezes a tive. criança, ela quer estar no peito, ela quer esse aconchego, esse cheiro, esse reconhecimento da mãe, né? É a Isso. produção futura do leite, não necessariamente só para comer. Muitas vezes eu ficava desesperada, porque eu não tinha essa orientação. A minha filha mamava mais de 1 hora, porque provavelmente não tinha uma boa pega também. E tanto que machucou muito no início. E depois de meia hora ela queria tudo de novo. Era desesperador para mim. O Por dia quê? inteiro é um pingente. E é importante também a gente falar, né, que o estômago é muito pequenininho da criança quando nasce. É por Olha, isso tem que é aqui, ó. normal Olha o estômago do bebê ao nascer, gente. Olha o tamanho. E aí, com 1 mês, a gente já tem um estômago assim, ó. esse de Então, o baixo. desenvolvimento, isso, maior aqui, ó. Então, o desenvolvimento do bebê é aceleradíssimo, gente. É um processo é um metabolismo que está aceleradíssimo, né? Uhum. Mas a gente precisa olhar para o bebê pequenininho e entender que ele está em processo de desenvolvimento. Então, por que que às vezes eles fazem mamada de 1 em 1 hora? Pode ser por conta da extração ineficaz? Pode, mas pode ser também que o bebê ainda está no ritmo dele, entendeu? Ele está fazendo as sugadinhas ali, e aí ele dá uma pausada, dorme. Por que dorme tanto? Eu falo, gente, não confie no recém-nascido para controlar as mamadas. Às vezes tem que acordar realmente para pôr no peito, para treinar, para ativar a amamentação, né? Então é livre demanda. Eu gosto muito de falar para elas, não chorou, peitou. Então, às vezes o bebê chora, coloca no peito, observa, né? Se a mamada naquele momento ele quer mamar.
você vai utilizando daquela livre demanda como ferramenta para conhecer o seu bebê, reconduzir depois. A sucção não nutritiva, ela é relaxamento. A indústria é espertíssima criou a chupeta, mas ela traz relaxamento, ela traz conexão, ela traz segurança, ela traz liberações, né, de relaxamento que são a nível cerebral mesmo do bebê, né? E essa conexão na areola continuamente para o bebê traz as informações do bebê para a glândula mamária através da saliva, transforma em anticorpos se necessário, né, para o bebê. E essa, eu sei que tem aí um contraste daquela mulher que agora exaustivamente está ali com o seu bebê, sabe? Tem isso. O sono do bebê, né? A gente sabe que um recém-nascido, um bebê, ele não tem maturidade neurológica para dormir como um adulto. E nós precisamos nos preparar para isso, né? Não entre tão ingênuo, pensando que o bebê vai dormir, que o bebê vai, né, corresponder a essas questões fisiológicas do adulto. Ele não vai corresponder, gente. Então, aí às vezes tem um contraste muito grande com isso, né? A gente pode se sentir cansado e falar e tudo, e buscar estratégias, com certeza, mas o bebê não tem essa capacidade. E aí, através, emprestando o nosso corpo, ele vai se desenvolvendo, né? E aí as fases vão passando, mas parece que não passa os primeiros 3 meses? Parece. Eu não Eu tô me lembro entendendo. que assim que minha filha nasceu, as minhas amigas falavam assim: calma, daqui a 15 dias melhora. E eu pensava, eu não vou aguentar 15 dias nesse ritmo, Eu porque vou para morrer mim vai ser hoje, né? exaustivo, né? E assim, Sim. é importante essa mãe ser acolhida, né? Ser Sem respeitada, dúvida. Ela né? está em puerpério, É, né? Até mesmo pelo seu parceiro, ela tem uma expectativa naquele momento a respeito do parceiro, né? Que a entenda, mas nem ela sabe explicar o que está acontecendo com ela mesma, porque ela está em puerpério, ela não se explica, ela está diferente, né? E ela precisa de muito acolhimento. Gente, eu tenho muito, tá? Porque eu faço esse papel como missão mesmo de acolher mães. E é totalmente compatível com a maternidade, com a gestação, parto, puerpério. As mulheres precisam, nós precisamos acolher umas às outras. Bom, eu tive os meus filhos, eles vão fazer, né, 9 anos, e eles eram gêmeos, eram duas, é uma demanda dupla, né? E aí, muito aquela coisa de pensar, e como que eu vou acolher duas crianças, amamentar duas crianças? E a coisa vai indo, né? É exaustivo, né? Mas vale muito a pena e é passageiro, sim, é. Mas a gente precisa no durante de acolhimento, sabe? De percepção de que são bebês, de que são recém-nascidos, que, sabe, essa dependência de nós é muito real, né? E aí nós, fora ali daquele olharzinho, daqueles piquiticos, a gente precisa também de acolhimento de amparo, né? e Muito, muito bom. eu quero dizer aqui que assim, eu consegui amamentar porque eu tive esse acolhimento de várias amigas, inclusive do Brasil, né, que me mandaram mensagens que sabiam que a Bia tinha nascido e que me falaram sobre a confusão de bico, sobre a confusão de fluxo, sobre a importância da sucção não nutritiva, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, vou dar de mamar, vou colocar no berço e vai ficar tudo bem, e vou seguir minha vida como se nada tivesse acontecendo, né? E na verdade não é nada disso. Exige um tempo, exige uma dedicação que a gente tem que avisar para as futuras mães, né? Porque a indústria, as Sim, novelas não passam isso. não passo. E não é tão simples como parece, não é tão fácil, né? As mães precisam de acolhimento. E uma coisa importante que você falou, que é de os pais, né, participarem. Sim, Essas minhas amigas, elas me ajudaram, elas me mandaram muitos artigos e eu fui lendo tudo e estava ali porque eu queria amamentar, era uma escolha minha, né? sim. Eu li que um dos grandes causadores do desmame é o pai. Porque muitas Uhum. vezes o pai não aguenta ver aquela mulher cansada, exausta e não sabe o que fazer muitas das vezes. E aí fala: dá uma mamadeira.
e vai dormir, Uhum. né? E Uhum. às vezes a vizinha fala, dá uma mamadeira e vai dormir para você Uhum. descansar. É muito Uhum. tentador, não é? A É. indústria faz uma Uhum. forma que é muito tentador porque é muito mais prático. É, Sim. mas assim, eu li falando sobre agora o leite materno que o leite materno ele vai mudando, né? A criança, se ela tá doente, naquele dia ele é produzido de uma forma. Se a saliva da Uhum. criança informa o corpo da mãe e o leite vai se adaptando, né? De acordo com a necessidade. E nunca que uma fórmula vai chegar nessa qualidade ou nessa Uhum. flexibilidade, né? Então, Isso. assim, eu consegui porque eu tive ajuda, sim, das minhas amigas. Já quero agradecer a todas elas. E qual o seu tempo de amamentação, né? Quanto tempo foi de amamentação? O seu tempo de Dois amamentação, conta anos, pra eu ela. amamentei por 2 anos e 4, 5 meses, mais ou menos. E aí eu fui, Isso. assim, aí sim chegou no momento que eu já não tava mais aguentando, já tava muito cansada. Uhum. Eu trabalhava e várias coisas, imigrantes sem rede de apoio. E aí eu fui Uhum. conversando com a Bia, a gente foi ali Uhum. fazendo um desmame, a gente conversando, e ela foi aceitando, mas até É hoje, outra relação, né? É outra relação com 2 anos em diante, mãe e bebê, né? Mãe e criança agora, né? E aí sim, né? Por isso que tem essa preconização de até 6 meses somente leite materno, né? Em livre demanda, sem a adição de água, de chá, não tem necessidade. Lá dentro tem tudo que o bebê precisa e mais um pouco, né? ô Tatiane, E tem aí, uma pergunta. prolongado até 2 anos ou mais da criança, como você vivenciou, né? Porque é outra relação de mãe e bebê. E aí a gente já vê uma criança que ela já está socialmente preparada para explorar muito mais, e quanto também a alimentação dela, né? Muito mais ali já construída, né? A questão imunológica dela, né? Em outro estágio. Então, muito parabéns demais, orgulho da amamentação, essa mulher que vocês estão assistindo aí, Ah, gente. graças Inspiradora, ok? ao apoio, né, de várias mães que me ajudaram e profissionais como você que vem cada vez mais se especializando para combater essa indústria que veio mesmo, porque a gente não pode ser inocente e a gente não pode maquiar que existe uma indústria que ganha dinheiro quando as pessoas ficam doentes, Interesse, sim, que não interesse. tem, que não tem Concordo. interesse que as crianças sejam saudáveis, né? Uhum. Existe uma indústria por trás de tudo isso. Existe, a gente não pode ser inocente e achar que é tudo mil maravilhas. Não, existem indústrias que precisam de pessoas doentes, que não querem pessoas que Exato, mamem e fiquem saudáveis, não é? exato. A longo prazo, né? Então, o Exato, conflito de exato. interesses dele, gente, é muito grande. Ó, é dinheiro mesmo, grande. Ô, Tatiane, tem uma pergunta aqui para você. Minha bebê mama livre demanda. Depois, antes de responder, você só explica o que é a livre demanda, tá? Por favor. Sim. Ela vai fazer 3 meses, ela está bem gordinha. Devo continuar? Isso é muito interessante, né? Vou falar primeiro da livre demanda. Então, a livre demanda, gente, é assim, ó. Até porque, assim, ó, nos 3 meses, as mulheres passam até por um conflito, porque a hora que desce o leite, fica aquela mama grande, né? E aí ela fica com uma produção normalmente excedente. Nosso corpo ele produz um excedente no início da amamentação. E aí, conforme você permite a livre demanda, ou seja, o bebê vir, né, para o peito de acordo com a necessidade e os sinais dele de fome, né? Então, o choro, né, a busca do bebê, né? E aí você coloca no peito e vai permitindo com que ele faça, né, essas mamadas, e aí isso vai equilibrando a sua produção de acordo com a demanda do bebê, né? E aí, quando essa produção se equilibra normalmente, atinge aí esses 3 meses, e também o bebê nos 3 meses ele tem muitas mudanças, né? Salto, desenvolvimento, bate muito junto ali, né? E aí você pega uma mudança mamária, né? Uma adaptação, então já não fica mais aquele
peito tão cheio, aí você fica, será que eu tenho produção e tal? Mas é um ajuste, é fisiológico e é favorável à mãe, porque ela ficar com aquele excedente, peito vazando e tudo mais, ela pode, inclusive, fazer doação de leite nesse período, certo? Já convoco vocês doadoras. Mas depois tem um equilíbrio nessa produção, e aí a demanda, né, vai ficar ajustada ao bebê, e se você permite com que ela continue em andamento. Gente, em amamentação não existe isso. Eu já vi vários pediatras. Ai, tem que reduzir as mamadas, tem que interromper a livre demanda, porque senão vai ficar um sobrepeso. Isso não existe na amamentação, certo? Mantenha a livre demanda, siga amamentando seu bebê. Ele vai com certeza se desenvolver muito bem, tá? Obrigada. Diferente do uso da fórmula, que aí sim teria que ter uma contenção, porque às vezes realmente, como não tem essa autorregulação, fluxo contínuo da mamadeira, às vezes tem um excedente realmente sendo ofertado para o bebê, uma dilatação no estômago e tal. Mas na mamada, gente, isso não existe, não permitam que façam isso com vocês. Siga amamentando em livre demanda do seu bebê, certo? Ponto. Eu tava lendo aqui os comentários, cada coisa mais linda que a outra, tá? É... E eu quero dizer assim, que era uma atenção para mim ir às consultas. Porque eu Não ficava, é? Senhor, que a criança não faça nem cocô. Porque assim, quando chegava na consulta, se tivesse 10 Vou gramas a menos, pesar o cocô, né? ai, tem que dar a fórmula. Ah, não, tá magrinha, tem que dar a fórmula. Falei, gente, não, eu ofereço por livre demanda. Então, assim, Portugal nesse aspecto, e em geral, muitos países, eu acho importante esse conteúdo que a gente está falando mesmo, para que as mães tenham consciência, porque se quer amamentar, busque informação para não ser engolida pelo sistema, né? Pela indústria, Sim, tá? sim. E assim, eles aqui ainda não sabem praticamente sobre vacinar mamando, a importância, as vantagens. Analgesia, a gente fala. Uhum. Exatamente. Eles falam muito da chupeta, né? E, ah, ele tá fazendo seu peito de chupeta. Mas a criança nem sabe o que é uma chupeta, né? Olha, o peito que eu saiba chegou antes da chupeta, né, no mundo. Então, assim, é tudo indústria, né, gente? É tudo indústria, é tudo conflito de interesses. Não substitua o seu peito por outros objetos. Eu lembro que você mencionou, eu não acabei não falando a respeito do bico de silicone. Na minha página tem posts a respeito disso. Bico de silicone, gente, eu não indico ele de forma alguma, tá? Tem que manipular a sua mama, procurar a melhor posição para ajustar bem a pega, sabe? Faça isso. Às vezes, se o bebê não pega muito bem em um lado, só do outro, não vá sustentar e prolongar a sua amamentação sem resolver essa questão. A gente precisa, né, das duas mamas funcionando ali. Não deixar leite parado na mama, porque faz queda de produção, né? Então, é importante ter conhecimento, porque o instinto de querer, porque tem isso também. A hora que vai na consulta pediátrica e o pediatra fala, olha, vamos ter que entrar com a fórmula. Aquilo já na autoconfiança materna quanto à amamentação já, né? E aí a mulher fica, mas e agora, gente, né? E tudo isso vai interferir na produção de leite, né? Então, tenha consciência de que você vai poder, se for necessário, com o uso da fórmula, fazer uma alimentação mista, se necessário, mas não use bicos artificiais. Procurem alternativas. Ó, a gente tem a colher dosadora, né? Que Eu hoje é usei. amplamente utilizada, tá? E ela é muito efetiva na necessidade da ausência materna, na necessidade da ausência no peito, tá? Até mesmo. Para não causar confusão de bicos de fluxo. Isso é uma pergunta muito comum, né? Tem mães que falam assim: ah, vou voltar a trabalhar, tenho que desmamar. Quando na verdade não é necessário, não é? Pode, por exemplo, oferecer a colher dosadora. Isso, a colher dosadora. Ela precisa treinar o bebê, gente, para tudo a gente vai treinar. Quando for entrar na introdução alimentar, você vai treinar o seu bebê a se alimentar dos alimentos sólidos. Então, invista em algo que não vai interferir na sua amamentação. Uma colher dosadora, um copo aberto, assim,
vendo? Precisa saber como ofertar? Precisa, mas se você buscar conhecimento, vídeos, gente, não é complicado assim, sabe? E são alternativas seguras, sabe? Procura uma consulta de amamentação, vai fazer diferença para o seu contexto, né? E aí você vai conseguir amamentar com segurança, não vai interferir, né, na sucção e também na formação intraoral do seu bebê. Proteja o desenvolvimento do seu bebê. Aqui, gente, ó, é a nossa cabeça, mas essa região onde respiramos e comemos, concorda que é vital para nós? É vital. E aí, o bico artificial, ele vai deformar essa região, né? E aí, a amamentação, ela vai formar essa região. Então, é muito importante a mastigação e a respiração da criança e depois do adulto, então, a médio e longo prazo, é importante o desenvolvimento, né? Então, invistam em algo que não vai interferir, que na verdade, concorda que é o que nós usamos, nós adultos? Colheres, garfos, facas, copos, e o bebê vai progredindo para usar esses utensílios, né? Então, vamos de Olha, alternativas seguras. se eu posso deixar uma sugestão, se você conhece uma grávida, presenteia ela com uma consulta de amamentação, que com certeza Legal. vai ajudar muito, 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 muito muito. na vida dessa mãe que está no puerpério, que não é nada fácil, que são muitas fases, Sim, hormonal, é algo sim, novo. E a indústria sim. diz o ao contrário, e a avó diz outra coisa, e a vizinha diz outra coisa, porque o povo tem um monte de palpite, né? Palpite, né? Então, assim, eu gostaria muito de ter tido antes, porque eu sofri muito. Graças a Deus eu tive ajuda de amigas que entendiam de amamentação e que me salvaram, porque senão eu não teria conseguido amamentar mesmo querendo, né? E é muito comum Uhum. a gente ouvir assim: "Ah, mas tem mãe que não tem leite". E na Uhum. verdade, é consequência dessas conduções aí, né? Que Sim, foram mal colocadas, que for a confusão do bico, a chupeta, né? E aí, ao invés da sim, criança estar no peito, ela estava na chupeta. Ao invés dela estar sim. estimulando mais leite, ela estava na chupeta, né? Exato, É, exato. Vai interrompendo a produção, né? Vai interferindo mesmo, porque mesmo que ela tenha uma produção excedente no início da amamentação, se ela não seguir em estímulo naquela mama, e aham. aí vai sendo absorvido realmente o leite e aquela produção vai minando, né? Então aí essa baixa produção é devido à não estimulação, ao não esvaziamento. Gente, é fábrica, esvazia e enche, esvazia e enche. E outra que é benéfico todo esse funcionamento, os hormônios, né? Ainda estabilizados ali, vão sendo estabilizados e se mantendo na amamentação estabilizados, a favor da saúde da mãe, tá? Então, assim, tem benefícios a longo prazo, como a Gabriela experimentou, da amamentação a longo prazo, benefícios como a questão de prevenção, né, de câncer de mama, de ovário, de útero, por conta da amamentação prolongada. Então, esse funcionamento mamário na amamentação é muito importante para o corpo da mulher, né? E aí também para o bebê a longo prazo. Então, vamos investir em amamentação por todos esses benefícios que tem, né? Mas precisa de informação. E aí, com certeza, uma consulta prévia na gestação vai mudar muito o contexto dessa mulher que vai chegar em puerpério, né? Ser pega de surpresa pela novidade de maternidade, de amamentação, de toda a evolução que está no corpo dela. Ter alguns passinhos ali em mente já como ela vai conduzir, vai fazer diferença. Mas se não conseguiu previamente, durante, busque uma consulta, já tem alguém ali, já liga, já marca, que vai fazer diferença. Senão começa as consultas pediátricas, as fórmulas entrando, bicos artificiais, e a gente já tem uma avalanche de problemas. Ô, Tatiane, o que hoje diz a Organização Mundial a respeito da amamentação? Porque muitas vezes as mães, elas são bombardeadas, né, por essa desinformação até mesmo de alguns profissionais e da indústria, e dos amigos, dos vizinhos, e ela fica insegura. Então, assim, o que hoje a Organização Mundial da Saúde, ela fala a respeito da amamentação?
Então, o que é preconizado, né? O que é aquela frase que a gente conhece, né? Um tempo de amamentação, né? A gente sabe que é até os 6 meses, prolongadamente, né? E isso corresponde à linha de desenvolvimento infantil, né? Então, o quanto que vai dar aporte para essa criança nutricionalmente e para o desenvolvimento dela, né? A gente faz ali a margem de 2 anos, porque esses primeiros 1.000 dias do bebê, né, esse desenvolvimento do bebê nutricionalmente, todo esse desenvolvimento dele, esse processo que ele passa, mamando e se desenvolvendo no seio materno e no leite materno, né? Esse acompanhamento, essa mãe que está totalmente embebida na maternidade naquele momento, faz diferença o olhar dela voltado à criança, sabe? Isso sustenta tanto a nível de desenvolvimento nutricional, quanto a nível de desenvolvimento emocional, neurológico dessa criança, sabe? Então, por isso tem-se esse olhar, né? E tanto a Organização Mundial quanto o Ministério da Saúde diz a respeito desse desenvolvimento da criança e é acoplado à amamentação, sustentado, porém não tem o cumprimento, né, até mesmo da lei, porque a gente tem leis quanto ao cuidado da comercialização de leites, fórmulas infantis, bicos artificiais, produtos de puericultura, né? Então, a gente tem sim, a gente tem a IBFAM, que é uma rede que protege a amamentação no mundo todo. Aqui no Brasil, nós temos a NBCAL, que fiscaliza, então, o cumprimento dessas leis, dessas resoluções. Eu já fiz cursos e são maravilhosos da NBCAL. Por quê? Porque você vai pensar como deve ser feita essa comercialização para não ter esse marketing abusivo em cima de pai e mãe. E ainda assim, tem que ter reuniões, assembleias anuais para você incluir produtos, sabe? Para ter realmente uma blindagem da amamentação, né? Porque gente, é muito importante, mas a indústria, ela passa, invade com mais, né, você entra numa farmácia, tá lá, né, empilhado leites, e aí já tá assim no corredor de entrada de uma farmácia, de um hipermercado, né? Ou então até mesmo nós temos marketing abusivo na internet, né? Então é complicado. Fiscalizar é complicado e também o olhar, né, daquele pai, daquela mãe que não está blindado na amamentação. Mas procurem estudar a respeito do quanto é primordial para o desenvolvimento da criança estar em amamentação. Tatiane, alguém colocou aqui, uma live só é pouco para a gente falar sobre esse tema, que tá tudo Verdade, é lindo, muito maravilhoso, conteúdo. muita informação. Então, assim, eu tenho duas perguntas aqui que eu achei muito legais. A gente vai falar rapidamente sobre cada uma, tá? Pra gente não se estender tanto, que eu sei que você também tem muitos compromissos. E, gente, Mas eu estou muito feliz de estar aqui. é de verdade que eu falo. Se você quiser dar um presente para uma gestante, nada melhor do que uma consultora de amamentação, porque envolve todas essas questões que a Tatiane já falou, tá? Deixa eu ler aqui. Tem uma pessoa aqui perguntando a respeito de prótese de silicone. Ela tem prótese e ela quer saber o quanto isso pode prejudicar. Eu queria dizer o meu relato. Eu também tenho prótese de silicone. Em uma das mamas, eu senti uma leve dorzinha. E aí eu fui fazer uma ultrassom, tá? Aqui chama ecografia. E Uhum. notou-se uma certa fibrose ali, bem Uhum. perto dos ductos, alguma coisa assim. Eu não sei entender muito bem, mas. E talvez por isso que eu senti uma leve dor nesse peito um pouco mais. Não sei se tem a ver ou não, se Uhum. você quer falar um pouco sobre isso. Sim. A cirurgia mamária, bom, a prótese, né, em si, porque existem vários procedimentos cirúrgicos, né, que podem ser feitos na mama, certo? Mas, assim, os procedimentos cirúrgicos que têm um corte na areola, né, que tem uma remoção do conteúdo glandular, né,
E aí sim, né? A cicatrização é de pele para pele, de corpo para corpo. Então, assim, podem ocorrer fibroses, podem ocorrer, né? Queloide, problemas de cicatrização, realmente, né? E evolução e tal. Então, mas é claro que quando tem uma intervenção na glândula, né, remoção e secção aqui na areola, a gente pode ter sim problemas de produção de leite, né? De realmente extração, né? Então, aí a gente tem um outro olhar. Porém, a gente inaugura a nossa mama, que passou por um procedimento cirúrgico, na amamentação. Então, não, você não vai amamentar, você não vai conseguir produzir. Gente, esqueça isso. Vá para a sua amamentação, foque na estimulação, e aí você vai observar como seu corpo vai se comportar. Ninguém dá para dizer nada. Nem eu, como profissional, posso dizer nada. Coloque seu bebê no peito, estimule, veja quanto vai produzir. E se você sustentar essa produção, essa amamentação por 2 anos ou mais, de acordo com o que você decidir, mista, não tem problema, você vai estar ofertando leite materno, Aham. certo? Se a sua produção, por exemplo, não, né, não tiver uma produção expressiva por conta da remoção da glândula, certo? Mas você vai estar ofertando leite materno. Não tenha medo da oferta mista de leite, sabe? E aí, com relação à prótese, que normalmente não tem interferência aqui, né, na areola, não tem secção nesse local, certo? Porque é colocado por outra via, tá? Então, o que que vai poder acontecer aí que pode ser que você tenha passado por essa sensação? Porque a prótese, ela vai ocupar um espaço naquele local ali onde está a mama e ela vai fazer o quê? Ela vai comprimir a estrutura mamária. A glândula mamária vai ficar ali no espaço mais comprimido e ela expande durante a amamentação, né? Então, ela quer mais espaço. E aí tem uma concorrente que é a prótese, né? E aí, para extração, principalmente, é mais assim no início, sabe, da amamentação, que tem esse desconforto, por conta disso, do corpo produzir além da demanda. Então, o meu indicativo é isso: não desanime, faça massagens, coloque o bebê para sugar. Né? Em posições favoráveis, vai mudando de posição, isso é estratégico. E aí, a livre demanda bem instituída, por isso que é um perigo usar chupetas e interferências, porque aí você vai, e aí o corpo vai se ajustando à demanda mais rapidamente e esse desconforto vai sair, né? Então, busque bastante também a questão de alternância de peitos no início da amamentação, muitíssimo importante, porque aí você vai esgotando, né? Esvazia, esvazia, enche, enche, esvazia, sabe assim? Então, tem que fazer essa alternância direitinho e ativar bem a fábrica para ter um equilíbrio de produção e passar esse desconforto. Mas não é problema, quando se tem prótese, não tem problema de produção de leite, tá? Tem, às vezes, dificuldade na extração por conta do volume competitivo ali de prótese e glândula mamária expandida. Mas você vai colocar o bebê para sugar, massageia antes, faz ordenha manual de alívio se precisar e coloca o bebê para sugar. Mas não tem problema nenhum. Excelente, muito bem explicado. E aqui eu vou só mais uma, que aqui a Thai People colocou. Minha filha tem 1 ano e 4 meses e ainda mama. Como tirar do peito? Bom, ainda continua sendo importante a amamentação após 1 ano de idade. Bom que seja dito a respeito disso também, que até os 6 meses exclusivamente leite do peito, né? Só leite materno. Depois entra a introdução alimentar, mas até 1 ano de idade, o leite materno ainda continua sendo o primeiro alimento da criança, o mais importante, a prioridade, né? E aí, a alimentação sólida, ela só está complementando, o leite materno. Depois de 1 ano, aí a gente troca, né? Aí depois passou a introdução alimentar, veio, o bebê começou a comer e tal, se desenvolveu na alimentação sólida, aí o leite materno vai complementar a partir de 1 ano a alimentação sólida, ainda sendo muito importante o aporte que ele dá a essa criança, que ainda está em desenvolvimento quanto à alimentação sólida, quanto às suas transições.
quanto à sua formação imunológica, né? Mas mediante a necessidade ou a decisão materna, certo? É o que ela expressou, eu, né, quero desmamar. É, eu acho que muito mais importante do que o início da carreira na amamentação, o início do processo de amamentação, o desfecho também é muito importante, concorda? Então, essas pessoas que chegam a falar, é isso, desmama mesmo, tira, né? Porque daí ela, às vezes, mencionando uma decisão, uma aflição dela, ela pode ouvir esse tipo de palpite, né? E aí você coloca lá no cantinho e observa a sua realidade, né? Então, faça uma conclusão de amamentação na qual você olha e fala assim: olha, foi tudo muito importante para nós. É a relação de vocês. A filha, né, a mãe, o filho, a mãe, eles têm uma conexão de amamentação, uma relação. Então, Sim. ao concluir essa relação, faça de uma forma gentil, gradativa, porque você vai estar ensinando aquela criança a respeito de uma relação também, né? E aí um rompimento seria algo complicado, mas uma condução, né, de outro momento para a criança e para a mãe vai ser importante também para a mãe, né? Então reconduz, né? Começa a utilizar então outra forma de alimentação, lembrando que não vai precisar entrar com fórmula infantil. Olhe lá a respeito disso, tá? Então, não fique preocupado, o bebê já tem um amadurecimento, é importante, e não precisa, gente, usar mamadeira, tá? Vocês vão usar copinho, o bebê já tá, né? A criança já está evoluída, tá? Então, não precisa usar bicos artificiais, vai para o copo, vamos migrar de uma forma inteligente e cuidadosa. E reconduzir, sabe? A partir de, assim, quantas mamadas está fazendo nesse período dela, né? Porque cada um tem uma forma ali de amamentação. Então, quantas mamadas estão acontecendo? Vamos reduzir o número de mamadas, né? E aí você vai reconduzindo, olha, filha, agora você vai comer isso aqui, oferta. Né? Não fala que o peito tá dodói, não começa a fazer algo que vá, na verdade, concluir aquilo de uma forma que não é interessante para a criança. Ela tem que entender que agora, então, naquele momento, a mãe vai reconduzir de outra forma. E isso, gente, é o que vocês vão usar para educar a criança em vários outros momentos, né? Então, a relação vai ser ampliada. Eu tenho alguns posts falando a respeito disso, de ir gradativamente, porque isso é muito importante, né? Então, vai reduzindo o número de mamadas, vai experimentando aí o que que essa criança está, como que ela está, né, a nível nutricional. Realmente agora é a fase mais interessante para ter essa mudança. Um nutricionista materno-infantil que vai te orientar, olha, o que que vai consumir em substituição nesse momento. Mas cuidado, não precisa instituir bico artificial, não precisa, né? E assim, não precisa ser traumático, nem abrupto, porque isso não vai fazer bem para vocês. Ou também assim, né? Se, eu não sei se essa mãe ela perguntou porque já tem 1 ano e 4 meses e ela acha que já tá bom, ou se porque ela não quer Sim, mais. Se ela não quer mais, a gente respeita, né? E aí o melhor isso, que faça é como respeita. você mesmo orientou. Mas Isso, se tá bem para ela, deixa a continua, criança mamar mais exato, tempo e aos poucos ela exato. vai naturalmente deixando o peito, né? E aí Isso, ele pode, às vezes, reduzindo o número de mamadas, né, por condução mesmo, uma condução daquele momento, a mãe, ela começa a ver que não era o que ela queria, desmame. Ela queria só uma condução diferente que ela pode ter naquela amamentação. A mãe, ela vai também controlar aquela amamentação, né? Ela é adulta da relação dos dois, né? Então, ela vai conduzindo. Mas se for palpites que estão chegando, é desmama porque tá grande, blá, 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 blá. Gente, manda a pessoa dar uma lida lá, que não é por aí, né? Então tem palpite, gente, que você empurra, às vezes vocês fingem que não estão ouvindo ou responde, o que vocês sentirem, né, aptas naquele momento, mas olha a recomendação científica, né, disso. Então, até 2 anos ou mais da criança. Por quê? Porque continua tendo
nutrientes, né? Não é a água, é leite materno com nutrientes, composição excelente, anticorpos ainda são liberados de acordo com a necessidade da criança. Então, tomem esse cuidado, né? E aí, vocês às vezes fazendo um desmame por conta do outro, não, olhe para você, a realidade, faça o desmame de uma forma gradual. Também é importante para o corpo materno, que vai, né, em evolução, vai diminuindo mamadas, vai se acomodando, não tem necessidade de tomar medicação para secar leite, nem nada disso. Você vai indo gradativamente com o seu corpo e com a questão do amadurecimento da relação e da criança, porque com 1 ano ainda a gente tem uma criança imatura, né? E aí, com 2 anos e meio, a gente vê, assim, já uma diferença muito grande na criança em termos de socialização e de alimentação e também de imunidade. Ai, quanta coisa boa, quanta informação. Tatiane, quero te agradecer imensamente. Olha, temos 1h20 de live. Ai, passou assim, né? Foi, não Aham. foi? Hoje Olha, foi quero muito bom. agradecer por todas as informações. Eu vou ler, mas você não vai responder. Eu vou pedir para essa pessoa te chamar no direct e conversar diretamente com você, porque Isso, nós não temos mais tempo. Mas eu vou ler a pergunta dela, tá? sim. Oi, eu uso bico de silicone por conta de que ele não quer pegar o meu bico. Eu fico insistindo Uhum, para ele pegar, mas não pega. O meu bebê tem 2 meses. Isso vai diminuir a produção de leite. Então, assim, uhum. gente, quem tiver dúvidas, quem quiser falar com a Tatiana, posso te chamar no direct? Como é que é melhor para falar com você? Isso. Isso, gente, ó, a minha página tá lá, né? Tem os meus contatos. Entrem lá, eu atendo mães do mundo todo mesmo, né? E o online é maravilhoso por isso, então a gente consegue. E depois também no pós-consulta eu faço acompanhamento de 7 dias com essa mulher. Ela vai mandando, né, os seus vídeos e eu vou fazendo orientações de acordo com a aplicação, né, do que eu fiz de orientação, né? Porque precisa realmente desse acolhimento, desse aporte no desenvolvimento. Então, entrem lá no meu direct, mandem as dúvidas de vocês, a gente pode agendar uma consulta, né? E não pode, gente, amamentar insegura, com dor, sofrendo, busquem ajuda. Falem também para, às vezes, mães que estão no seu entorno, né? E a amamentação, lembrando que ela não é só importante para a mãe e para o bebê, ela é sustentável, ela é importante para todos nós, diminui, né, o uso aí da produção de vários poluentes para o nosso planeta, né? As fábricas de leite, a questão de produção de bicos artificiais, lixos, né? Então, amamentar é sustentável, todos nós temos que lutar pela amamentação. E é isso, me procurem de acordo com o que vocês precisarem. Eu estou muito feliz de ter participado dessa live delícia. Quem sabe nós possamos fazer outras, Com né? certeza. E obrigada demais. Gabriela é Eu, uma querida, maravilhosa. Sigam quem obrigada. está vendo aqui, a gente que me segue, ó, já vai lá, segue, Gabi, porque tem muita coisa boa. Essa mulher é maravilhosa. Obrigada, Obrigada, amor, obrigada. pelo Você convite, é muito viu? bem-vinda Muito obrigada. aqui, viu? Olha, obrigada por todas as informações. Sigam lá a Tatiane, com certeza. Indiquem ela para as gestantes, né? Com certeza vai ajudar aí e muito nesse processo, né? Que não é uma fase fácil, tá bem? É verdade, é Fica com verdade. Deus, Deus te Muito abençoe, bom. tá bem? Com Deus também, Tchau, querida. tchau. Amém. Deus te Obrigada por abençoe tudo. você Obrigada a também, a todos todos. vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.